Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri e é uma grande bênção poder estar contigo neste dia e poder ministrar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo do Senhor te guie, te conduza a uma vida santa, de santo propósito, para assim exaltar o nome daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fica esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de estarmos aqui anunciando as grandezas do reino de Deus. Querido, estou muito feliz. Estamos chegando ao final de mais uma Escola Bíblica da Família, de mais uma série da Escola Bíblica da Família. Nós temos falado sobre escatologia, temos falado sobre escatologia bíblica e tenho certeza que o Senhor tem falado poderosamente ao teu coração. Se você está chegando aqui no canal da família Barueri, eu quero te fazer um convite para que você já se inscreva na página da família Barueri, ali no nosso grupo, né? E você já clique também no sininho para que você possa receber as recomendações das nossas publicações e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se esse vídeo tem sido instrumento de Deus para a tua vida, compartilhe com outros irmãos, compartilhe com outras irmãs, para que possamos alcançar um grande número de pessoas e também já curta ali também, isso é muito importante para nos fortalecer junto ao YouTube. Uma grande bênção de fato estar contigo. E se você já está mais tempo aqui conosco, já curtiu a nossa página, já está inscrito, muito bem, quero te agradecer por isso, que a palavra do Senhor continue encontrando lugar no teu coração e o nome do Senhor continue sendo glorificado na tua vida. Hoje, nossa 12ª aula sobre escatologia bíblica, a nossa última aula, temos passado um momento precioso na presença do Senhor e tenho certeza que nessa última aula não será diferente. O Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Queridos, nós, no nosso último tema, né, desta aula, desta série de estudos sobre a escatologia bíblica, né, nós vamos falar sobre a bendita esperança. Eu quero ler um texto com vocês, um texto bastante especial que vai ser a nossa base para esta aula, que é Tito, uma carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a nossa grande esperança, a bendita esperança. Chegamos ao final de mais uma série de nossa Escola Bíblica da Família, tratando aqui sobre escatologia bíblica. E durante as nossas últimas 11 aulas, né, nós falamos sobre alguns assuntos muito importantes, muito pertinentes. Nós falamos sobre a importância de uma compreensão clara e objetiva da escatologia bíblica. Isso é muito importante, temos que ter uma compreensão clara e objetiva. Isso falamos na nossa primeira aula. Avançamos falando sobre a interpretação do texto profético, como se dá a interpretação do texto profético, o material que usamos, a forma que usamos para a interpretação. Isso é muito importante. Depois nós falamos sobre profecias escatológicas que já se cumpriram. Então apresentamos ali uma série de profecias do Antigo Testamento, evidentemente, que já aconteceram, e uma grande bênção esta aula. E depois avançamos tratando aqui uma exposição do Evangelho de Mateus no capítulo 24, onde falamos dos princípios das dores, onde apresentamos a respeito do arrebatamento da igreja, falamos das dores ali no período da grande tribulação. Tenho certeza que foi um tempo muito edificante. E depois, nas 2 aulas seguintes, nós falamos sobre as principais doutrinas escatológicas. Nós temos um princípio doutrinário, nós cremos no
pré-milenismo dispensacionalista, ou seja, que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, vindo depois da grande tribulação, e assim a vinda de Cristo, a volta de Jesus com poder e glória, e consequentemente o milênio. Nós falamos sobre as principais doutrinas bíblicas, alguns princípios doutrinários que nós não cremos, nós não enxergamos de tal forma, mas é muito importante compreendermos. Depois avançamos falando sobre as dispensações. Foram 7 dispensações narradas aqui, apresentadas, que contam, vamos dizer assim, a história da escatologia, como se dá o escatos, as últimas coisas. Avançando nisso, falamos sobre as 70 semanas de Daniel, nos embasamos ali no livro de Daniel, no capítulo 9, apresentamos as 70 semanas de Daniel. Depois avançamos ainda, falamos sobre personagens da escatologia, apresentamos algumas personagens, não todas, mas uma boa parte, as principais personagens que compreendem o estudo da escatologia. Aí avançamos para falarmos sobre o estado intermediário da alma. Apresentamos o que acontece com o homem depois que morre, como que funciona isso, o que se passa, o que as escrituras dizem sobre tal assunto. E sim, agora sim, por último, na última semana, nós apresentamos uma cronologia escatológica. Então, fomos desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Apocalipse 21, tratando ali do final das coisas. Foi realmente um geral de todos os princípios escatológicos. Claro que não falamos de tudo, mas certamente falamos daquilo que é mais importante, tendo um panorama geral da escatologia bíblica. Em nossa última aula, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a bendita esperança, com o propósito de relembrarmos um pouco, daquilo que nós falamos no decorrer das últimas 11 aulas. Nós gostaríamos de animar a você, animar a sua vida, para que você possa avançar no propósito de Deus, nesta grande expectativa que deve nortear os nossos passos, devem nortear os passos da Igreja de Cristo, porque Cristo não veio para dar uma boa vida neste mundo. Cristo não veio para nos dar uma boa vida neste mundo, mas, sobretudo, para trazer esperança. Esperança para aquilo que estava perdido. Nós havíamos perdido o relacionamento com Deus por causa do pecado, lá com Adão, lá com Eva, no capítulo 3 do livro de Gênesis, é muito claro isso, e Cristo veio restaurar este relacionamento perdido. E este relacionamento ele terá a sua plenitude no escatos, nos últimos dias, nas últimas coisas, quando enfim nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre esse entendimento, nós vamos trabalhar a exposição da carta de Tito, conforme já lemos, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13, que diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A bendita esperança, aquilo que nós aguardamos, a nossa redenção eterna. Sobre isso queremos falar, fechando esse assunto tão importante a respeito da escatologia. Que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Vamos avançar para o texto? Vamos expor todo o texto de Tito, capítulo 2? Avancemos sobre isso. Primeiro ponto que gostaríamos de falar, tendo base ali no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é que precisa de salvação? Todos os homens. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, nós podemos ver: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O pecado é um câncer. O pecado é um câncer maligno que distancia cada vez mais os homens de Deus. Portanto, o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Por causa do pecado, nós não temos relacionamento com Deus. O pecado nos distanciou de uma forma
fechada, poderíamos dizer eterna, a condição do pecado. Por isso, se é necessário que a graça salvadora de Deus se manifestasse através de Jesus Cristo. E por isso, hoje, nós temos acesso a Deus, porque Jesus Cristo, ele sofreu as consequências dos nossos pecados, morrendo na cruz por causa dos nossos pecados e nos levando, nos dando condições de nos achegarmos a Deus. E a palavra teológica que podemos usar para tal acontecimento é a palavra graça, que no grego é charis, ou charis, que vem da palavra carisma, dom, presente. Charis é graciosidade, atrativo de favor. Conforme nós falamos muito nas escolas bíblicas, presente imerecido, ou seja, é receber um presente que eu não mereço. Nós vemos o favor exclusivo de Jesus Cristo enviado por Deus como Salvador ao mundo. João capítulo 3, versículo 16, você deve conhecer bem esse versículo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cáris, o carisma, a graça de Deus foi manifestada aos homens, a fim de trazer salvação, a fim de livrar o homem da condenação eterna, porque todos os homens pecaram. Não há distinção de homem algum, seja bom ou mau. O pecado está sobre todos os homens e a única forma de nós nos livrarmos do pecado é através do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para isso e por isso, Deus enviou Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo, Deus amou os homens ao ponto de enviar seu único Filho. Avançando em nosso texto de Tito, capítulo 2, vemos por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A palavra grega para educar é paideu, que significa treinar crianças. Ela faz alusão a criar, educar, disciplinar os mais jovens com rigor, disciplinar aqueles que não têm conhecimento com rigor, avançar em estudo, avançar em entendimento. A graça divina não separa o treinamento e a disciplina. A graça divina manifestada em nossas vidas por meio de Jesus Cristo não é um ato que separa que nós venhamos a ser educados, que nós venhamos a ser disciplinados. Por isso, a nossa dedicação para o estudo da escatologia, o nosso estudo sobre esta disciplina tão importante que aponta para as últimas coisas, que aponta para o motivo da nossa esperança, ou seja, a redenção eterna. A graça de Deus em sua função educativa, a graça de Deus em sua função disciplinadora liberta-nos da ignorância, do paganismo, de uma vida longe de Deus, conduzindo a nossa alma em busca do retorno a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos disciplinados por meio da graça de Deus a viver uma vida santa e de grande expectativa, que é o retorno ou a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, no grego, anemeotai, que significa rejeitar, desdenhar, negar, repudiar. O homem, alcançado pela graça, ele deve repudiar o caminho do pecado. Isso é conversão. Isso é deixar para trás os vícios e as paixões oriundas de uma vida longe de Deus. Quando a graça do Senhor nos alcança, nós aprendemos como nos comportar. Quando a graça do Senhor nos alcança, nós renegamos a impiedade, nós renegamos as paixões humanas. Nós não queremos, nós não temos mais pacto com isso. Antes de Cristo, a nossa esperança era naquilo que o mundo podia nos dar. Mas hoje, temos alento naquilo que é eterno. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 e 28, nós vemos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse, eu vou e volto para junto de vós. A palavra do Senhor é incisiva, que nós não devemos nos preocupar, nós não devemos estar entristecidos, nós não devemos estar atemorizados. Pelo contrário, devemos nos alegrar, porque a esperança da volta de Jesus Cristo é real. A paz que o Senhor nos dá, que nos traz relacionamento eterno com o Senhor, é verdadeira. E sobre isso nós somos movidos o tempo todo nessa expectativa do grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Isso está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Vivamos a vida atual, antes das eras eternas, pois aquilo que fazemos agora deve reproduzir a esperança que temos para além do sepulcro. Nós precisamos viver nos tempos de hoje, nós precisamos viver no presente século, reverberando ou evidenciando a nossa grande expectativa que há de acontecer quando além do sepulcro, ou seja, quando morremos, se assim morremos, se o Senhor não voltar antes de nossa morte, mas se morrermos, temos a plena convicção que iremos ressurgir, que iremos ressuscitar para nos encontrar com o Senhor. O mundo presente vive na iniquidade, conforme nós observamos em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo descansa sobre as obras das trevas, não sendo aliado à graça divina que nos conduz a Deus. Porém, todos os que descansam na obra regeneradora de Cristo recebem poder para vencer o mundo. Meu irmão e minha irmã, nós não temos uma vida passiva neste mundo, mas pelo contrário, quando nós renegamos as obras das trevas, passamos a viver no presente século em atividade contínua, mostrando, evidenciando a nossa grande e soberana expectativa, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O poder que recebemos de vencer o mundo deve ser usado por todos os crentes de forma sensata, justa e piedosamente. A palavra sensata no grego é sóforos. Podemos ser usado como temperante, sóbrio, seriedade, que compreende a santificação absoluta e necessária ao crente em Jesus Cristo. Portanto, viver de uma forma sensata é ser temperado pelo Espírito Santo, ser sóbrio porque a palavra do Senhor nos dá equidade, e levar uma vida séria, uma vida onde a soberania de Jesus evidencia sobre as nossas vidas. É desta forma que devemos viver, de maneira sensata, de maneira justa. No grego, dikaios, que reflete justiça, na qual o crente dá evidências de que recebeu a retidão de Cristo, e o que é essencial para o desenvolvimento espiritual como para a salvação final. Portanto, devemos viver uma vida justa, uma vida sensata, uma vida temperante, sóbria, séria, mas uma vida justa, uma vida que evidencia que nós não estamos mais condenados. Não podemos levar uma vida como de alguém condenado, como alguém que está sofrendo a pena da condenação eterna, mas pelo contrário, uma vida justa, de uma vida daquele que foi justificado pela obra salvadora ou obra redentora de Jesus Cristo. Portanto, vivamos uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa.
A palavra para piedosa no grego é eusebeia, e a raiz desse vocábulo é eu, que significa bem ou bom, depois avançando junto com sebo, que arremete para reverenciar, dando-nos a ideia correta de que é reverência para com Deus, piedosamente, reverência para com Deus. Assim sendo, o crente deve viver uma vida de reverência para com Deus, uma vida que se dobra, uma vida que reconhece a ação redentora do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Esta é a forma com qual o crente deve viver, uma vida sensata, uma vida justa e piedosa através de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo de Deus agindo e interagindo na vida de cada homem, na vida de cada mulher que se entregou para o Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a graça, a disciplina, a nova vida, o novo proceder nos conduzem a aguardar. Preste atenção, a graça que nos alcançou em Cristo Jesus nos conduz a uma vida de disciplina, que por sua vez nos dá uma nova vida, renegando as paixões mundanas, renegando a impiedade, nos leva um novo proceder, uma nova forma de agir, de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Isto tudo nos leva a aguardar. Aguardar o quê? A bendita esperança. O termo aguardando no grego é prosidechmai, que significa dar boas-vindas, significa esperar. É uma contínua expectação onde nos afeta diariamente a viver uma vida melhor, uma expectativa viva. Quando nós fomos encontrados pelo Senhor, nós passamos a levar uma vida diferente. E essa vida diferente é uma vida daquele que aguarda, mas aguarda como uma expectativa de boas-vindas. Você já aguardou alguém por muito tempo em sua casa? Talvez um parente que há muito tempo você não via, talvez um filho que há muito tempo não vinha para casa, ou o pai, ou alguém muito especial que você pudesse receber na sua casa. O que é que você espera? Você espera ali com boas-vindas, dando o seu melhor, preparando as suas melhores louças, preparando a sua melhor mesa, colocando a sua melhor vestimenta. Assim deve ser a expectativa daquele que aguarda a Cristo para lhes dar as boas-vindas. Assim nós devemos nos preparar com esta expectativa, com esta alegria, com essa expectativa de ver o nosso Senhor, é que nós devemos estar mantendo uma viva esperança. Portanto, a bendita esperança, aqui no grego é makarios, que significa ser bendito, feliz, espiritualmente significa ser bem-sucedido. É a esperança da volta de Cristo, que nos confere um bem-estar, que nos confere uma felicidade espiritual. Essa esperança nos eleva à dimensão eterna, dando sentido à existência humana. A nossa vida, o nosso dia a dia passa a ter um novo sentido, porque nossa esperança é a vinda do Senhor. A bendita esperança nos leva a ser guiados pelo Espírito de Deus, conforme nós observamos na carta de Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança, a vida eterna. Por isso nos preparamos, por isso nos santificamos, por isso levamos uma vida sensata, por isso levamos uma vida justa, por isso levamos uma vida piedosa, uma vida que tenha reverência a Deus. Esta é a nossa grande expectativa. Este é o mover que nos guia, que nos impulsiona a continuarmos. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, tem sido a base desse momento que temos passado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A escatologia confere a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando estudamos escatologia, nós estamos conferindo, nós estamos buscando entender mais sobre a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o nosso estudo sobre as últimas coisas, escatos, últimas coisas, logia, estudo das últimas coisas, nunca devem cessar. Nós não podemos parar de estudar sobre tal assunto, porque a escatologia é um assunto distante de se fechar, ou de se dar um ponto final, ou mesmo de se concluir. Nós não estamos concluindo essa aula, nós estamos concluindo esse período, nós estamos concluindo esse tempo. Certamente, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, nós voltaremos a falar sobre a escatologia, porque muito é importante estudarmos, muito é importante estarmos aliançados com o propósito de conhecer mais sobre as últimas coisas. Várias doutrinas são aglutinadas na escatologia, por isso não é um trabalho fácil, não é um trabalho pequeno. Nós falamos sobre pneumatologia, ou seja, sobre o estudo do Espírito Santo. Falamos sobre soterologia, falamos sobre a salvação, soterologia é salvação. Falamos sobre eclesiologia, sobre o estudo da igreja, sobre entender um pouco mais da igreja. Tudo isso arremete à escatologia, arremete ao estudo das últimas coisas. Por isso, nós não podemos parar de estudar, de buscar sobre esse assunto tão importante, esse assunto tão longo, tão complexo de se tratar. Por isso, não queremos propor aqui uma conclusão. Nós buscamos nessas últimas 12 aulas, hoje estamos fechando com 12 aulas sobre escatologia bíblica, mostrar um trabalho buscando ser o mais claro possível, o mais simples possível a respeito da escatologia, trazendo uma visão pré-milenista, dispensacionalista. Esta é a visão escatológica da Igreja Cristã da Família. A Igreja Cristã da Família, em seu compêndio de doutrinas, nós entendemos na escatologia que devemos ser pré-milenistas, dispensacionalista. O que isso significa, em sua síntese, é que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Vindo logo depois do arrebatamento da igreja, um período chamado de grande tribulação, um período de 7 anos, que logo no final desses 7 anos acontecerá a volta de Cristo com poder e glória. Portanto, a volta de Cristo se dará em 2 fases. Primeiro, quando os mortos em Cristo ressuscitam, têm os seus corpos transformados juntamente com os vivos, que eles estão vivos, e se encontram com o Senhor nos ares. Neste momento, aqui na terra, será instaurado o período chamado Grande Tribulação. Logo após esse período de 7 anos, a igreja que for arrebatada, ela volta juntamente com Jesus, com poder e muita glória, e ali eles vão destruir as obras das trevas, prender o anticristo, prender o falso profeta, lançá-los no inferno, prender Satanás, e ali sim ser instaurado o período chamado milênio. 1000 anos do governo de Cristo juntamente com a sua igreja. Cremos que o milênio é literal, são 1000 anos literais. Nesse período, Satanás é preso. Passado 1000 anos, período do milênio, Satanás é solto, enganando aqueles que realmente estão totalmente distantes de Deus e que não têm nada com Deus, enganando-os, e eles vão se levantar contra Deus para que por fim seja instaurado o juízo de Deus, e ali Satanás será cabalmente lançado no inferno juntamente com todos aqueles que se rebelaram contra Deus. E sim, os santos, aqueles que estão aqui, que passaram os 1000 anos juntamente com a igreja, os judeus, todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles vão morar eternamente na Nova Jerusalém,
Esta é a nossa grande expectativa. Nosso trabalho é um trabalho que trabalhamos no método literal de interpretação das Escrituras, com uma visão do futurista, ou futurismo, com relação aos textos proféticos. Esta é a forma que nós trabalhamos. Quanto ao mais, cabe-nos avançarmos em nossos estudos até que, uma vez por todas, nós possamos fazer parte dos estudos escatológicos que temos empreendido. Hoje, esse estudo, nós não estamos nele. Nós, de certa forma, como igreja, sim, mas um dia, tudo isso que vemos, o arrebatamento da igreja, estaremos subindo na glória com o Senhor. O milênio e governando o governo de Cristo, estaremos com Cristo governando aqui nesta terra. E por fim, a Nova Jerusalém sendo instaurada e nós participando com o nosso grande e Salvador, com o nosso eterno Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Fica firme nas palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fica firme no propósito do Senhor, fica firme no chamado do Senhor para a tua vida e tenha plena certeza de que a palavra do Senhor vai se cumprir, está se cumprindo na tua vida, na minha vida. Que o nome de Cristo seja glorificado. Quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra que nos alcançou. Eu quero louvar o teu nome porque hoje servimos ao Senhor com santidade, com separação eterna, porque aguardamos a bendita esperança, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, conserva, Senhor amado, nossas vidas em santidade, para que nós possamos estar preparados para o dia da sua volta. Que o meu irmão e minha irmã que está nos vendo, nos ouvindo, durante todas essas 12 aulas, Senhor amado, possa ser confrontado pelo Senhor, edificado pelo Senhor, e assim render glórias e louvor ao teu santo e maravilhoso nome. Nos abençoa para a próxima série de estudos que vamos começar, e assim seja em tudo. Teu nome glorificado, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu irmão. Obrigado por estar conosco todo esse tempo. Espero que você tenha assistido todas as aulas. Se não assistiu, volte ali e assiste. Temos materiais muito preciosos da nossa Escola Bíblica da Família. Tenho certeza que o Senhor tem falado muito com os nossos irmãos e você pode ser edificado por isso também, como está sendo nesta aula aqui. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Fique atento às nossas publicações. Na próxima semana vamos começar um novo tema, um novo assunto, está por vir. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com a nossa igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. E tenha uma semana na presença de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.